Meus amigos, muito bom dia. Alcir Corrêa falando com vocês. Depois de já ter chegado por alguns companheiros da minha lista de transmissão, esse áudio do William Gil, eu também gostaria de manifestar aqui a minha opinião a respeito desse elemento, que o Gladstone foi muito cordial e elegante ao chamá-lo de cidadão. Eu chamaria de elemento, se não meliante, porque eu tenho um amigo que conhece ele há mais de 8 anos e me falou de números surpreendentes de prejuízo que ele já deu a pessoas dentro do mundo infernal do marketing multinível, onde ganham os primeiros do topo da pirâmide e os de baixo se ferram. E aqui nessas operações nós já ouvimos áudios de pessoas de uma certa idade falando em tom melancólico, até de instituição que esse elemento já fechou, dentro das suas ideias diabólicas que ele sempre desenvolveu. Tenho também uma outra pessoa que disse que um amigo dele é amigo do William Gil, mas tem por amizade por sentir que ele é uma pessoa extremamente necessitada de cuidados até. Porque dizem, né, que dentro da própria família ele não é bem-vindo, porque ele não consegue conviver com o bem. Se as coisas começarem a caminhar para o bem, ele arruma um jeito de entortar a coisa para poder arrumar uma encrenca. Então ele parece estar realmente aparelhado por entidades negativas que o incitam a fazer o mal. Agora é lógico que, respeitando o nosso livre-arbítrio, essas entidades só se aproximam pela lei da atração, que somos nós é quem desencadeamos ela. Nós convidamos ou expulsamos as entidades, sejam do bem ou do mal, para próximo de nós. Isso é o que faz com que a nossa responsabilidade, os nossos sucessos ou quedas, são 100% de nossa responsabilidade. Não tem como delegar isso a terceiro, nem mesmo a entidades do plano invisível, porque somos nós que os aceitamos ou os repelimos, sejam do bem ou do mal. Desde o início eu notei que esse elemento ele não tem conhecimento nenhum de lei NESARA, lei GESARA, GCR. Ele quer encontrar nos Estados Unidos uma instituição física como é o Pentágono, como é a ONU, como é a Casa Branca, no GCR. Ele quer encontrar um GCR com essa instituição física, onde tem lá uma equipe trabalhando dentro dessa instituição física com o nome bem grandão lá, estampado GCR. Ele não vai encontrar isso, porque GCR é o ato de resetar ou de reequilibrar as moedas mundiais. E tem elementos de sobra para estudar aí. Mas ele nunca se interessou por isso, porque o tempo dele é empregado todo em causar pânico às pessoas e fazer esse trabalho sórdido, infernal, na psique daquelas pessoas que se afinizam com ele. Nós vemos ele falar com escárnio dos nossos irmãos do andar de cima, do astral, que nós podemos chamar de extraterrestres, assim como tem os intraterrestres também. No Apocalipse capítulo 5, versos 3 e 13, você vai encontrar seres debaixo da terra, está lá, João fala disso. A própria Bíblia está cheia, né, de mensagens, tem muitos no Velho Testamento falando de seres de fora da terra. Gênesis capítulo 6, verso 1 a 4, fala até de seres que estiveram aqui, tiveram relações com as filhas dos homens. E esse camarada, ele aproveita a ingenuidade de muitos irmãos que são de alas, que não acreditam em irmãos cósmicos. E aí ele pecha esses irmãos que trabalham, eu posso dizer, 1000 vezes a mais do que nós, porque via de regra nós só atrapalhamos mesmo com a nossa invigilância. E ele aproveita dessa crendice fraca, deficiente dessas pessoas e arregimenta esse povo para segui-lo. E assim ele vai formando o seu exército. Teve outros que também foram nessa vibe dele e começou a regimentar pessoas para denunciar as operações.
E eu não sei se isso aconteceu, mas houve um movimento. Aí nós batemos de frente com isso. Nós falamos que aqueles que assim agissem perderiam seus valores. Há uma cláusula no contrato da Almetal que alguém me passou, disse, olha, a cláusula 3 tem lá um dispositivo que diz que aquele que denunciar as operações ou falar mal dos seus gestores poderá perder os seus valores e ainda pagar uma multa de 20% sobre o valor cedido. Isso está na cláusula 3. Essas pessoas me confirmaram isso. Eu, particularmente, não estou na operação Almetal e, portanto, eu nunca recebi o contrato dela. Então, eu estou afirmando porque alguém que diz ter o contrato me passou. Então, o William Gil sempre demonstrou um desconhecimento total dessas coisas. Ele quis ligar em embaixadas e perguntar sobre o GCR, e a pessoa falou, não tem essa instituição aqui. Isso para ele bastou, para ele sair querer desmoralizar todo mundo e desmentir todo mundo, como se ele fosse o suprassumo da verdade e da honestidade, depois de um passado obscuro que a gente sabe que ele tem. Ele é um camarada que, na verdade, a gente tem que ter pena de um indivíduo desse. Porque se a gente colhe na proporção que semeamos, ou da mesma espécie do que semeamos, certamente ele terá muito problema, se não para resolver ainda no plano físico, mas no plano extrafísico. Porque não pensem vocês que a vida se encerre com o fenômeno morte do corpo físico. A vida depois de criada nunca mais se encerra. Nós, porém, trocamos de corpos na mesma medida que trocamos de roupa na hora que tomamos um banho. Simplesmente é isso, tá? Mas muita gente não acredita nisso por questão de crendice, então acha que no final, naquela hora ali, momentos finais do último fôlego de vida, ele se arrepende e pede perdão e Deus perdoa, porque supostamente teve um bom, entre aspas, ladrão ao lado do Cristo, que se arrependeu na hora e teria ganhado uma salvação, que na verdade nunca ganhou, mas por compreensão ou interpretações errôneas, então se perpetuou isso por muitos e muito tempo. E o elegeu então de forma que ele desviou por esse caminho. Eu sei que em várias operações ele já não vai receber, mas tem aqueles que ainda se afinizam com ele, que utilizou ele para ajudar a infernizar a mente das pessoas, já que eles não podiam aparecer ou não queriam, talvez por covardia. Ele bate muito em cima dos vendedores de aporte. Nós presenciamos o William Gil vendendo aporte para o senhor Lodoaldo. Ele fez campanha para que nós comprássemos aporte do Lodoaldo, para que o Lodoaldo fosse para Brasília para brigar, porque ele era machão. Ele disse que já foi no inferno não sei quantas vezes, expulsou o demônio de lá, né? Então, tudo isso a gente ouviu aqui. O cara esbravejava, gritava, como se grito resolvesse alguma coisa, porque se resolvesse, porco gordo não morria. E de forma que esse camarada vem ainda a infernizando a vida de muitas pessoas. Tem estados que ele não pode mais. Soube também que ele tem alguns processos aí na justiça. E infelizmente ele continua agindo dessa forma. Eu acho que a vingança deveria ser dentro das leis, mesmo assim como o Gladstone quer fazer. Aí cabe a cada um de nós que temos os bons propósitos, porque nós não queremos pegar dinheiro para ser rico. Nós queremos pegar dinheiro para desenvolver ações, ajudar pessoas. Quem é que não tem um vizinho que está necessitado? Quanta gente dentro dessas operações está passando necessidade, certo? Quanta gente desempregada, e nessa lista eu me incluo, procurando um emprego, de todo jeito, currículo para todo lado, não aparece. E um camarada dentro fazendo esse inferno e dizendo, nós só queremos a verdade, nós só queremos receber, nós só queremos isso, nós só queremos aquilo. Então, poxa, trabalha para que as coisas possam acontecer. Mas ele faz o contrário. E conseguiu criar aí alguns discípulos que trabalham incessantemente junto com ele, certo? Ele tem uma boa oratória, ele fala bem, ele domina bem o verbo. Poderia usar isso para auxiliar, mas infelizmente a boca fala daquilo que o coração está cheio. E os relatos que nós temos é que ele é realmente uma pessoa problemática até dentro da família. Faz extorsões, não tem muita vontade de trabalhar, não é... O trabalho não atrai ele. Ele quer viver na tranquilidade em cima dos outros. E já conseguiu muitos resultados em cima das pessoas. Eu aplaudo essa atitude do Gladstone agindo dentro da lei. Eu sou contra a violência física.
Isso não deve ser. Mas nós temos os dispositivos legais da lei, da justiça, para que a gente possa enquadrar as pessoas que estão agindo. Porque, assim, impedir as operações, o homem não pode, mas pode atrasar. Pode atrasar. E muito. Certo? Aqueles que ainda negam que nós temos um plano divino para tudo isso, nós temos pessoas de nomes internacionais que falam com o alto. Com poucos dias, a Luciana Torresi mesmo é uma canalizadora respeitável, trouxe informações de Saint-Germain, trouxe informações de Hermes Trismegisto. Nós temos várias pessoas tendo essas comunicações. Arcanjo Miguel, Saint-Germain, Astar Sheran, já está virando íntimos, amigos íntimos nossos. Ontem mesmo eu li uma mensagem chegada de Astar Sheran, dando pra gente instruções, passo a passo, como devemos seguir. Aí tem muita gente que nos chama de seguidores de ET, não tem problema, eu falo com muito orgulho e gosto até que me chame seguidor de ET, porque eu prefiro estar sendo orientado por seres do alto, que eu sei que trabalham com a verdade, do que estar sendo guiado por elementos de má índole, corruptos, como está aqui, e nós estamos vendo até inclusive o nosso país já caminhando nos últimos preparativos para uma intervenção militar, aonde já tem áudios aí rodando, que nós agora já estamos sendo comandados pelos Estados Unidos. E eu não duvido, porque nós temos generais de alta patente aqui operando dentro do nosso exército. Por quê? Porque pessoas da índole, do caráter desse elemento está no comando. Estava, né? Está perdendo aí ultimamente. Hoje tem um vídeo rolando aqui, não sei se isso é verdade, não vi mais ninguém falar, tentativa de assassinato a Eduardo Bolsonaro. Deve ser fake, porque eu não vi mais ninguém falar. Então, vi esse vídeo hoje, não tem data, mas está lá, tentaram matar Eduardo Bolsonaro, né? Há poucos dias foi com o capitão, que está aí se recuperando, agora dizem que foi também ao Eduardo, filho dele. Vamos ver, se for verdade, mais notícias correrão. Então é isso, gente. Eu sou do tipo que apoio a atitude do Gladstone. E pode contar comigo para isso aí, porque eu não tenho medo do William Gil. Os áudios que eu gravo, o William Gil já tentou de todos os meios, né, partir para cima de mim, como já partiu para cima de vários, do professor Ergon, do Gladstone, né? Tem um camarada de um sitezinho aí que já escreveu uma página toda em cima de mim, em cima do Gladstone, em cima do professor Ergon, em cima do Josino. Mas para mim, nem me sobe nem me desce. Tudo que ele está falando lá, não sou eu que produzo essas informações sobre queda de World Trade Center, né? A gente fala quem foi e ele duvida. Então foi lá, quis colocar uma mancha sobre a nossa reputação, não conseguiu. O blogzinho dele, coitado, é fraquinho. E vai ser fechado assim que essas operações saírem.